Boa tarde a todos, muita paz e luz, que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de estudo, nos dê luz e, sobretudo, os protetores dessa sala nos ajude. Pois bem, meus irmãos, hoje o tema que foi proposto e a própria Silvia colocou em PVT para nós é a 12ª aula, né? A parte do animismo, mistificação, fraude, contradição, abuso. O que é efetivamente mediunidade, o que é animismo? E nós poderíamos iniciar perguntando: animismo é bom? É ruim? Esta mensagem mediúnica e psicografada, o que tem de anímica? Pois bem, vamos iniciar dizendo que o animismo é alguma coisa que vem, ânimos, vem da alma. Então, tudo que vem da alma, tudo que vem do espírito, sobretudo do seu próprio espírito, denominamos animismo, ânimos, alma. Veja bem, pode, e inclusive até já falamos isso em alguns estudos, você naturalmente pegar um papel, fazer uma psicografia, você não fala nada, por exemplo, em alemão, você faz uma concentração, há um desdobramento e você escreve, ou seja, psicografa em alemão, uma língua que você não conhece, chama-se, Pirilampo, muito bem, obrigado, xenografia, xenoglossia. E isso pode muito bem não tratar-se de mediunidade, e sim de um animismo. E como ocorre? Você, ao fazer a concentração, dando um mergulho dentro da sua mente, há um consequente desdobramento e você pode muito bem ir numa vida pretérita, ir numa vida transata, ir numa vida bem anterior, digamos que seja até na última encarnação. E nesta encarnação, você viveu na Alemanha e ali escreveu, lembrou, digamos que era um poeta, escreveu um lindo poema. Ao você retornar, recobrar os seus sentidos, vamos dizer assim, a pessoa, não, mas como? O irmão X não conhece alemão e escreveu alemão. Muitas vezes, esse ato psicográfico pode não tratar de uma mediunidade, sim de um animismo, porque foi o meu próprio espírito. Quando eu sonho, eu tenho, sou inspirado de uma certa forma, orientação de um perispírito, de um outro espírito ao meu espírito. Então, naquele momento, há um mediunismo. Mas o fato de eu lembrar o que o espírito em sonho me falou, aquilo já é um animismo. Porque é meu espírito que está agindo, está atuando. Então vamos, de uma certa forma, clarificar tudo isso. Animismo é bom? É ruim? Não. Isso não dá-se para falar. Aliás, eu estava até conversando ali com o irmão 55, na área de texto. Hoje, dificilmente o médium, que Kardec denominava mediunidade direta, dificilmente o médium que tem uma mediunidade mecânica, sempre ele é semiconsciente, porque a mediunidade no que refere à psicografia e à psicofonia é a fala, né? A psicografia é a escrita, normalmente ela tem parte anímica e parte inspiração do próprio ou de outro espírito, que chama mediunidade, né? Você é o medianeiro. Vamos pegar Chico, por exemplo, Chico Xavier. Ele
a psicografia dele era medianímica. Ele tinha participação, inspiração do espírito, mas tinha muita coisa dele próprio, do espírito Chico Xavier. E isso ocorre sempre quase com essas psicografia. Hoje dificilmente você pegar um texto, você pegar alguma coisa que é do espírito, totalmente do espírito. Então o médium filtra. Muitas vezes, você numa reunião mediúnica, e a gente passa por isso constantemente, quem frequenta grupos mediúnicos, o espírito vem, muitas vezes é um espírito bem mais atrasado que a gente, está ali para balbúrdia, para aproveitar, para colocar atos zombeteiros, para, de uma certa forma, tripudiar na reunião. Compete ao médium, animicamente, selecionar o que está sendo inspirado pelo espírito, filtrar e falar. Pela mesma forma é escrita. Então, o animismo nesse aspecto é extraordinário. É extraordinário porque, através da educação mediúnica, você filtra o que o espírito está dizendo e, efetivamente, porque os espíritos, meus irmãos, é igual nós que também somos. Se aqui, encarnados, somos pessoas que não têm um caráter bom, somos pessoas que não têm uma pureza d'alma, um caráter lídibo, uma postura adequada, pela mesma forma, no mundo, na pátria espiritual, que é essa mesma pátria aqui, também há. Então, animismo é bom ou ruim? Ele é bom e é ruim. É ruim quando você, arvorando-se em escrever sob a batuta, sob a inspiração, sobre a égide de Bezerra de Menezes, por exemplo, e, na verdade, você não está sendo inspirado. E ali tem muita coisa do próprio irmão X, do próprio Décio, do próprio médico que está. Aí, nesse aspecto, o animismo é ruim. Chari pergunta, acredito que o animismo sempre vai ocorrer, não é, irmão X? Sempre. A palavra sempre é muito redundante. Quando a mediunidade é mecânica, porque nós sabemos que a mediunidade ela pode ser mecânica, ou seja, o médium não sabe que está, entre aspas, incorporado, não sabe que está dando passividade, e ele escreve, fala, age, segundo a inspiração daquele espírito que torna o médium o próprio medianeiro. Então, essa mediunidade mecânica, que Kardec denominava mediunidade direta, escrita direta. E nesse aspecto, meus irmãos, o livro, primeira edição, com 500, o livro dos Espíritos, 510, tinha duas adolescentes lá, Julie e Jafé. Aliás, Jafé foi na revisão do segundo. Eles colocavam a mão na mesa, e quando a gente fala mesa, não é essas mesas de 60, 80 centímetros, não. É uma mesinha de 30 centímetros com um lápis. Então encostava-se a mão e a mesinha escrevia naturalmente. Muitas vezes até sem a mão, só com a presença das duas mãos. Mas assim foi necessário porque ali estava a base, ou está a base do espiritismo. Era necessário, que não deveria existir naquele primeiro aspecto o animismo. Por quê? Era importante que o pensamento primeiro era daqueles espíritos de luz, aqueles espíritos de escola, que vieram com o fim princípio de ditar, de divulgar esta extraordinária doutrina. E o que nós vemos hoje, na maioria dessas obras psicografadas, é um processo medianímico. O que é medianímico? É aquilo que mediunidade vem do espírito e animismo vem do médium. Então, por exemplo, nesse exato momento aqui, eu falo muitas vezes em termos medianímicos. Eu tenho inspiração que eu nem sei, mas grande parte eu decido. Eu falo desta ou daquela forma. Então, aí já é o animismo. E quando há a psicografia ou a psicofonia dentro desta vertente,
nós dizemos medianímico. Pois bem, prosseguindo. Então a mediunidade ela é mecânica, o médium não sabe o que está escrevendo, semimecânica, com a participação direta e muitas vezes até anímica, é puramente do médium. O que tem isso de ruim e o que tem isso de bom? Ora, muitas vezes eu estou sendo influído ou influenciado, ou meu perispírito está em sintonia com um espírito não tão bom, ou com um espírito bastante evoluído em termos de ciência, mas moralmente não. Aí, como eu não tenho um livre-arbítrio mais acentuado e eu não seleciono, eu não uso a minha parte anímica, eu deixo simplesmente fluir aquela mensagem. Ao passo que, se eu for uma pessoa estudiosa, se eu souber que aquilo que efetivamente o espírito está intuindo, ou melhor, inspirando, não é uma coisa que condiz com a virtude, com a boa moral e com os princípios de nossa doutrina, eu posso, animicamente, influir na doutrina e não deixar, e filtrar aquilo. Então, animismo, mediunismo e a própria parte anímica, semianímica e mediúnica. E relativamente à mistificação, como os que sabemos que aquilo vem de um bom espírito? Como que sabemos que aquela mensagem é virtuosa ou por outra mensagem vem de Deus? Quando a gente fala de Deus, não de Deus propriamente dito, mas da providência divina ou de sua autorização, por exemplo. Simplesmente, meus irmãos, Kardec formulou textualmente isso aí e os mentores disseram: sabemos se esta mensagem psicografada ou se essa mensagem falada vem de bons e virtuosos espíritos, se o que dimana, se o que depreende, se os exemplos daquilo deduz-se coisas virtuosas, deduz-se exemplos bons, deduz coisas maravilhosas. Se assim efetivamente depreender, se nos intuir, se nos dirigir a este caminho do bem, aí sim, podemos falar que trata-se de um espírito bom. Mas muitas vezes, aquele medianeiro, aquele médium que se arvora em determinados centros e, por exemplo, sempre ele que recebe determinado mentor, sempre ele está com Bezerra, sempre Erasto que ali, ora, e este próprio medianeiro, esse próprio médium não aceita crítica, não aceita sugestão, pode tratar-se muito bem de um embuste. Boa tarde, Xamã. Tudo de bom para você. Pode tratar-se de um embuste, de um sofisma, né? De um engano, de um malgrado. Então, malogro, né? Então, meus irmãos, a gente percebe-se que uma árvore boa não dá má fruto. E pela mesma forma, uma árvore má não dá bons frutos. Se aquela mensagem é extraordinária, se aquela mensagem nos propulsiona ao bem e às boas coisas, o espírito que está ali pode ser João, Pedro, Joaquim, Tomás, São Luís, não importa. O que importa são o que dimana daquela ideia. Charlatanismo. Charlatanismo, que também é uma designação do próprio a mistificação da fraude, da contradição e do abuso, são aqueles médios que sempre no momento certo estão recebendo os mais dadivosos espíritos, são aqueles medianeiros que se arvoram e que estão sempre ao seu lado, segundo os mesmos, influído e acionado a concurso de extraordinários espíritos.
são aqueles por outro que cobra as consultas, que cobra aquilo que se faz. Então aí não há dúvida que existe mistificação. A fraude tem o momento certo, tem o horário exato, porque a espiritualidade não está aqui para nos servir ao nosso bel prazer. E para haver uma manifestação, o que se precisa, meus irmãos? N coisas, mas basicamente 3 são as coisas prioritárias para um espírito manifestar. Em primeiro lugar, o espírito precisa da aquiescência divina. A divina providência tem que conceder que o mesmo manifeste. Em segundo lugar, o espírito manifestante tem que querer, porque para ele é doído, é ruim, ele já está, entre aspas, na pátria espiritual, já está um pouco distante da matéria. Vincular, interrelacionar, interagir com a matéria é doído. Doído quando refiro-me no aspecto material. E por último, o meio fluídico ser adequado, ou seja, para assim uma extraordinária média receber o espírito Y, ele tem que estar fluidicamente na mesma sintonia. É como uma rádio. E o médium, que muitas vezes dá passividade a um espírito X ou Y, por eu ser um médium muito bom ou ter costume, muitas vezes eu não tenho aquela sintonia e não recebo aquele espírito. Deixa eu ver a área de texto aqui. As mistificações, coloca a Shari, são um escolho mais desagradável da prática mediúnica. E digo mais, meus irmãos, e como tem as maiores dissidências em centros, associações espíritas, em locais que praticam o espiritismo, essas dissidências maiores é no campo da mediunidade, porque o milindre, se eu recebo psicográfico ou psicofônico, um processo de psicofonia, falo que estou recebendo Erasto, São Luís, São Mateus, ai da Shari levantar alguma dúvida ou colocar sob crítica aquela mensagem minha, tanto falada, tanto escrita, como orientada. Porque se ela pelo menos falar ou colocar alguma dúvida, o que vai acontecer com o irmão X? Ele vai melindrar, ele vai sair do grupo mediúnico, quando não do próprio centro espírita. Então, meus irmãos, a maior dissidência que tem dentro dos estudos espiritista é relativamente à mediunidade. Muito bem. Flor do Campo coloca lá. Bom, gente, me disseram que era para eu manter a serenidade. Então, dar minha opinião é não ser serena. Me retiro pela democracia. Você ainda está aí? A Flor está aí do Campo? Uma pena ela ter, uma pena que só agora eu li. Na verdade, meus irmãos, e aqui eu falo, o espiritismo, a doutrina espírita, saiu ou nasceu das contradições. Então, por que é boa a doutrina espírita? Ela não proíbe nada, ela não é contra nada. Ela não proíbe você beber, não proíbe você matar, não proíbe você extorquir, não proíbe você enforcar, nada. Ela te orienta o que você deve fazer. Compete a você e tão somente a você seguir o livre-arbítrio. Porém, longe de fé cega, longe de dogma. Tudo que se deve fazer, deve saber o porquê que faz. Eu com esse copo aqui agora na mão, se eu soltar, eu sei que se eu soltar, vai bater na cerâmica e ele vai quebrar. Então o dogma é sempre, não, eu não solto, eu não sei o que. Já disseram para mim que eu não posso soltar porque quebra. Mas eu sei que bater na semente, na cerâmica vai quebrar. Então, Flor, pena que você não está aí, mas a resposta serve aos demais. Na nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, nada proíbe. Pelo contrário, dialoga. Você não deve fazer isso, por isso, por isso, por isso.
Esta é a forma correta. Por isso que é a doutrina da clarificação. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos o que aqui estamos fazendo, para onde vamos, sabemos a razão da dor, do sofrimento, a causa da riqueza, da pobreza, o porquê da doença. Enfim, é a doutrina que nos explica. Muito bem, sabendo falar não haverá melindres. E é por isso que nós estávamos falando, ou estamos estudando aqui, relativamente ao que refere à mediunidade e ao que refere a parte medianímica, né? Então, o medianismo, que é a junção da mediunidade com o animismo, é extraordinário. O animismo em si é extraordinário. E o mediunismo também pela mesma forma. Mas reportamos que o mediunismo em si, mecânico, hoje é muito difícil. É muito difícil. Eu estou lendo pela segunda vez esse livro, Memórias de um Suicida, e ele fala lá das experiências do espírito Camilo Cândido Botelho, e esse livro começou a ser escrito pela Ivone Pereira do Amaral antes de André Luiz, porque André Luiz, ele começou fazendo um estágio com o Chico de 3 anos, em 1943 começou a escrever O Nosso Lar. Ivone Pereira do Amaral começou a escrever, quem puder, é uma obra extraordinária, é uma obra que precisa 60, 70 anos ainda para... eu não digo que ela é mais completa que O Nosso Lar, mas é muito parecida. E lá, as ideias eram tão avançadas que não foi autorizada, e quem estava orientando, o espírito Leon Denis. Quer dizer, o espírito de Camilo Cândido Botelho. Mas aí o que eu falo? Ora, se simplesmente Ivone do Amaral fosse uma médium mecânica, ela simplesmente não soubesse, então ela não publicou. Não publicou porque se tivesse publicado, e foi publicado isso bem depois de Nosso Lar, o que acontecia? Acontecia que haveria no próprio movimento espírita uma devassa. Então ela esperou o momento certo. Aí, no fator dela esperar o momento certo, entrou o quê? A parte anímica. O querer. Você podendo usar o livre-arbítrio, a racionalidade é animismo. Você usando mecanicamente, não sabendo o que a mão escreve ou o que a boca fala, é mediunismo. Mas o que nós vemos hoje, quase 100% das manifestações, e isso é bom, meus irmãos, é a parte medianímica, ou seja, tem o mediunismo e o animismo. O espírito André Luiz disse ao Chico que Memórias do Suicida era melhor que a sua coleção completa. E veja bem, se vocês lerem lá, eu não vou falar que O Nosso Lar é uma cópia da Memória de um Suicida, mas o Memória de Suicida de Ivone do Amaral é uma obra que, com 60, 70 anos, não dá-se para estudar, como até hoje. Ainda tem-se muita dúvida relativamente às próprias virtuosidades de André Luiz, quando eles explicam essa parte fluídica, né? Serená Maktub diz o seguinte: por onde você passe, no tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Então, meus irmãos, resumindo, animismo é do próprio indivíduo, é da própria... mediunismo é o próprio do mundo extrafísico. E quando você associa, né, Pirilampo, é alguma coisa extraordinária. E eu, antes de passar para Xanri, vi aí Pirilampo, e Pirilampo me fez lembrar de um vagalume, parece sinonímia. E, na verdade, o tigre estava correndo atrás do vagalume, querendo matá-lo, querendo exterminá-lo, e pulando para cá, pulando para lá, o vagalume, de uma forma bastante lépida,
voando. Voava para ali, e o tigre pulando, e num belo momento o pirilampo, o vagalume, chegou e disse-lhe: mas o que você quer? E o tigre, de forma peremptória, disse: olha, eu quero te comer, eu quero te estraçalhar, eu quero te arrebentar nos meus dentes. Aí o vagalume disse: mas para aí, tigre, eu não sou da sua cadeia alimentar. Você come carne, eu sou um inseto. Por que está correndo de mim? Então, na verdade, né, meus irmãos, cada um de nós temos um brilho, cada um de nós temos alguma coisa, e o tigre corria para o brilho do vagalume e do pirilampo. Então, todos nós podemos, pela pequenez, pela simplicidade, pela humildade menor de nosso espírito, temos uma luz, temos um brilho. E olha que temos vários tigres. Mas, meus irmãos, duas extraordinárias obras que precisam e demandam muito estudo. Essa obra de um suicida, Memória de um Suicida, e o próprio Nosso Lar. E quando o Pirilampo diz, ele está totalmente correto. Chico falou, e não por humildade, mas essas obras de um suicida talvez tenham um fundamento e uma abrangência mais envolvente do que o Nosso Lar. Muita luz, muita paz, sintam-se abraçados todos. Um beijo em vossos corações. É com você, minha irmã Chari. Espero ter ajudado. Muita paz e luz a todos. Porque já semana passada, como eu disse, né? Tiveram muitas pessoas aqui. E também, oi Eduardo, hoje, né, seria ali, seria a segunda vez que nós vimos tentar fazer esse estudo aí, né, na íntegra, né? No passado, para ver se esse problema, só ontem também já não está muito bom o som, dessa vez foi, ele desconectou.